Viva, amigos do YouTube! Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Mania de Leituras e não só. Eu sou a Jo Pereira e trago-vos a minha última leitura. Um pouco diferente do habitual, na medida em que, como sabem, gosto de histórias de sobrevivência, histórias reais, escritas pelo próprio, mas desta vez tropecei num livro bastante diferente, bastante original, que aumenta os nossos conhecimentos sobre filosofia e sobre psicanálise. O autor tem hoje 84 anos, chama-se Irving Yalom e escreveu Quando Nietzsche Chorou. Aliás, a temática dos seus livros anda muito à roda de filosofia e de psicanálise, na medida que ele próprio é um psiquiatra. É um livro um pouco mais, não tão fácil de ler, apela a uma certa concentração, um certo tempo, e é um livro que talvez demora na sua leitura e também a ser lido não só uma vez, mas duas. Mas é um livro fantástico, de uma inteligência e de uma acuidade psicológica muito grande. O livro baseia-se de alguma forma, precursor da psicanálise, ou pelo menos ajudou bastante o Freud, que é Joseph Breuer, que viveu entre 1842 e 1925 e que fez um fisiologista e que fez estudos sobre a histeria. Um dos seus amigos foi Sigmund Freud, aliás, aparece, é uma das personagens deste livro, e foi com o tratamento de Hannah Ho, que é não mais que Berta Papanen, também uma personagem deste livro, que é um dos precursores do tratamento de histerias e de problemas psicológicos muito graves que existiam na mentalidade e na vida mais rigorosa e puritana no século XIX, especialmente ao nível sexual. Entretanto, este Joseph Breuer faz estes tratamentos e eles são baseados na catarse, na conversa com o paciente, e o paciente tem uma proximidade muito grande com o psicanalista e os sintomas tendem a desaparecer, embora muitas vezes eles voltem a aparecer quando o tratamento é interrompido. O pseudónimo desta Berta era Hannah O, que aliás muita gente conhece, já ouviu falar, já viu quadros, e de alguma forma o livro também se baseia nesses factos. Então temos Joseph Breuer, que é o nosso psicanalista, e é a personagem principal. É um judeu que vive em Viena, que tem os seus pacientes, que trata, e é bem conhecido e famoso na altura, que um dia recebe uma visita inesperada de Lou Salomé. Lou Salomé, uma mulher belíssima, possessiva, poderosa, manipuladora, nova, muito pouco parecida, muito pouco comum na época, que lhe faz um pedido muito estranho, de alguma forma. Tem um amigo que se chama Nietzsche, que ela diz que vai ser o filósofo maior para o futuro, e que, além das suas crises de enxaqueca enormíssimas, fortíssimas, está à beira do suicídio. Ela quer, de alguma forma, que isso não aconteça, que ele não sofra, e tem um problema. É a própria irmã dele, que Elizabeth, que é uma mulher limitada, que no fundo domina o próprio irmão, que envenena a relação entre eles, e também a relação com um amigo de Nietzsche, que é o Paulo Ré. E ela pede-lhe encarecidamente que o trate, mas que seja mantido o anonimato, que nada transpareça para Nietzsche. Por fim, consegue fazer algo de umas manobras especiais com os amigos, e consegue efetivamente que o Nietzsche vá ao consultório do
do Joseph. Nietzsche é uma personagem muito especial, muito inteligente, muito desconfiada, muito retraída, não transparece as emoções, ao mesmo tempo muito vaidosa, ao mesmo tempo de alguma forma não quer prescindir do seu poder. Eu senti-o um pouco pedante, enquanto Joseph tem sempre a tendência de chegar-se a ele e querer ajudá-lo e querer com que ele diga o que sente, todas as suas mágoas ele não diz. E por fim o Joseph vê que não consegue fazer com que haja um tratamento e saber porque é que ele quer suicidar e porque é que sofre tanto com aquelas enxaquecas e aquelas, enfim, colapsos que ele tem. Ele tenta uma hipótese extrema, que é ele se internar na clínica dele, numa clínica que não vai pagar nada, e ao mesmo tempo ele ficar lá e sofrer o seu tratamento. Nietzsche rejeita, porque de alguma forma ele sabe que estaria sob o poder de Joseph e não quer, e diz que não, e dá algo, porque aquela relação de médico-doente ia se estabelecer. Nietzsche não consegue suportar isso. Então, mais extrema a situação, Joseph o que é que pensa fazer? Então, Nietzsche, eu tenho um problema pessoal em relação ao meu casamento, em relação ao amor que não consegui consumar, e quem me vai ajudar a curar vai ser o Nietzsche, o Friedrich. A partir daí o Friedrich Nietzsche aceita, porque percebe que fica de alguma forma sempre num pedestal e numa situação em que não perde de alguma forma a face e não tem que dizer o que sente. Acede a ficar na clínica, as enxaquecas diminuem, os medicamentos para dormir à base de coral diminui, na altura usava-se muita morfina, era legal, etc. E diminui, ele sente-se muito calmo. E dá-se o começo a conversas entre Friedrich e Joseph. Joseph, no fundo, é quem fala mais e acaba por falar do seu casamento que foi programado, não foi bem por amor, na sua vida que foi, no fundo, enfim, delimitada não por ele e não foi escolhida por ele, na sua mulher que já não belíssima, mas que já não consegue ter a atração por ela, nem sequer já fazer amor com ela, um afastamento muito grande já no casamento, e o seu amor que ficou de alguma forma pendurada, que é a Anna Ho, que é a Berta Papanen. A Berta Papanen era uma mulher com histeria, com ataques de histeria, mas desenvolveu-se uma relação muito forte entre ele, e os sintomas da histeria desapareceram enquanto houve o tratamento. O Nietzsche, na sua posição, disse que a mulher não passava de uma manipuladora e que no fundo estava sempre de alguma forma a picá-lo, a estimulá-lo, a seduzi-lo sexualmente, e queria fazer com que se separasse da mulher ou ter relações sexuais com ele. Nunca isso aconteceu, mas a de sedução permaneceu, e a Berta ficou sempre no seu pensamento. Ou seja, o problema do Joseph Brouwer é que aquela mulher não lhe saía da mente a maior parte do dia, fazendo com que se afastasse da sua própria esposa. O Nietzsche disse-lhe, tentou-lhe dar várias orientações, disse: torna-te naquilo que és, e aquilo que enfim, não te deixa mais, aquilo que não te derruba deixa-te mais forte. No fundo, ele apelava que ele fosse ele próprio e cortasse com a vida que lhe faz infeliz e seguisse aquilo que ele achava que devia ter feito. O que é que acontece é que há uma aula, uma sessão de hipnotismo com Sigmund Freud, e
Joseph vai, nessa sessão de hipnotismo, vai se separar da mulher, vai afastar-se de todos, fala com o cunhado, enfim, e vai para a Itália, onde iria então Nietzsche. Isto tudo em estado hipnótico. E em estado hipnótico ele percebe, vivendo isso, essa realidade, que não era isso que ele queria. Ou seja, ele aí percebe que continua a amar a mulher e que não sabe o que é. E quando vê de novo aberta, afinal não sente nada, com outro médico. A conclusão, obviamente, nós chegamos é que muitas vezes nós temos uma vida, pensamos que não gostamos dela, mas no fundo gostamos dela e efetivamente a escolhemos porque não a abandonamos. O que tem que mudar é a nossa atitude no nosso, na nossa mente e no nosso coração e aceitar a vida como ela é. E a cura é feita. Ele acaba por ir de novo ao Nietzsche e conversa com ele, conta-lhe toda a situação então da Lu Salomé e finalmente abrem-se um ao outro e acaba, como vocês devem calcular, com o Nietzsche que chora. De alguma forma os dois amigos ficam curados naquela conversa e naquela, mais uma vez, toda aquela catarse sai e deslindam-se todos os problemas inconscientes, todos os desejos inconscientes que afinal propriamente enganava o coração, enganava a eles próprios. Como digo, é um livro fantástico, é um livro um pouco difícil de ler porque apela a uma certa filosofia e psicologia e psicanálise, mas é um livro, enfim, eu diria que é um gênio de alguém que sabe desta matéria de uma maneira extremamente profunda. Este Irving Yalom é um homem fantástico a este nível. Eu devo dizer que gostei tanto do livro e fiquei tão apaixonada que agora estou a ler outro, que é Mentiras no Divã, do mesmo autor, que também é um romance. Lá está, gostando do autor e admirando, nós vamos ler a seguir. Muitas vezes com as histórias de sobrevivência a pessoa faz apenas uma e depois nós não conseguimos ler mais nada a seguir. Neste caso, nestes livros de ficção, nós conseguimos sempre seguir de alguma forma o autor. Eu recomendo, para quem gosta exatamente destes temas e para quem quer um pouco refletir sobre si próprio e sobre a sua vida, e perceber um pouco também sobre este Joseph Breuer e Freud e Nietzsche, quem já tem alguns conhecimentos vai aprofundá-los ainda mais e ao menos ficar maravilhado com toda esta ficção e o desenlace e todo este arquitetar de enredo, de diálogo entre os dois, que realmente é sublime. Mais uma vez, Quando Nietzsche Chorou, de Irving Yalom. Até à próxima. Provavelmente os próximos livros serão deste autor ou talvez de outro. E mais uma vez recomendo sempre leituras. Leiam, mesmo que não sejam estes autores, outros, se gostaram, comentem, mas façam o favor de ler. A vida também passa muito por aí, por nos enriquecermos através da leitura. Beijinhos, até à próxima.